Declaro aberta a 123ª reunião ordinária da 19ª Legislatura da Câmara Municipal de Bueno Brandão. Sob a proteção de Deus e em nome do povo bueno-brandense, iniciamos nossos trabalhos. Com a palavra, o secretário da mesa diretora, vereador Joaquim de Assis dos Santos, para proceder à chamada dos vereadores. Antônio Francisco Eleodoro, presente. Antônio Marcos Martins, presente. Aristeu Brolesi Filho, presente. Cláudia Aparecido Borba, presente. Danilo Amâncio Alberto Costa, presente. Joaquim de Assis dos Santos, presente. José Wilson Domingues, presente. Leandro Ribeiro Reginato, presente. Suelene Almeida, presente. Senhores vereadores, receberam a ata da reunião anterior com no mínimo 8 horas de antecedência, conforme regimento interno? Sim. Em discussão, a ata da reunião anterior. Algum vereador ou vereadora gostaria de falar sobre essa ata? Não. Os senhores vereadores estão de acordo com a ata apresentada? Sim. A ata está aprovada. Não havendo mais matéria a ser apreciada na primeira parte da reunião, passamos agora à segunda parte para a apreciação das proposições constantes da ordem do dia. Leitura pelo secretário do projeto de lei número 078/2023, de iniciativa do prefeito municipal. O presente projeto tem por objetivo alterar PPA e LDO e abre no orçamento vigente crédito adicional suplementar, indicando como fonte de recursos anulação de dotação, num valor de R$ 25 mil. Por se tratar de segundo turno, os senhores dispensam a leitura? Sim. Em discussão em segundo turno, o projeto de lei número 078/2023. Algum vereador ou vereadora gostaria de falar sobre esse projeto de lei? Não havendo quem queira falar sobre o projeto de lei número 078/2023, está encerrada a discussão. Em votação em segundo turno, o projeto de lei número 078/2023. Como votam os vereadores? Antônio Francisco Eleodoro. Sim. Antônio Marcos Martins. Sim. Aristeu Brolesi Filho. Sim. Danilo Amâncio Alberto Costa. Sim. Joaquim de Assis dos Santos. Sim. José Wilson Domingues. Sim. Leandro Ribeiro Reginato. Sim. Suelene Almeida. Sim. O projeto de lei número 078/2023 foi aprovado em segundo turno por unanimidade. Leitura pelo secretário do projeto de lei número 090/2023. De iniciativa do prefeito municipal, o presente projeto tem por objetivo alterar PPA e LDO e abre no orçamento vigente crédito adicional suplementar, indicando como fonte de recursos a anulação de dotação, num valor de R$ 14.350,36. Por se tratar de segundo turno, os senhores dispensam a leitura? Em discussão em segundo turno, o projeto de lei número 090/2023. Algum vereador ou vereadora gostaria de falar sobre esse projeto de lei? Não havendo quem queira falar sobre o projeto de lei número 090/2023, está encerrada a discussão. Em votação em segundo turno, o projeto de lei número 090/2023. Como votam os vereadores? Antônio Francisco Eleodoro. Sim. Antônio Marcos Martins. Sim. Aristeu Brolesi Filho. Sim. Danilo Amâncio Alberto Costa. Sim. Joaquim de Assis dos Santos. Sim. José Wilson Domingues. Sim. Leandro Ribeiro Reginato. Sim. Suelene Almeida. Sim. O projeto de lei número 090/2023 foi aprovado em segundo turno por unanimidade. Leitura pelo secretário do projeto de lei número 092/2023. Trata-se de projeto de lei de autoria do prefeito municipal que altera o artigo 5º, inciso 2º, a linha A da Lei Municipal 2597 de 2023, com o objetivo de alterar a bancada do setor empresarial que compõe o Conselho Municipal de Desenvolvimento Econômico. Por se tratar de segundo turno, os senhores dispensam a leitura? Em discussão em segundo turno, o projeto de lei número 092/2023. Algum vereador ou vereadora gostaria de falar sobre esse projeto de lei?
Não havendo quem queira falar sobre o projeto de lei número 092/2023, está encerrada a discussão. Em votação, em segundo turno, o projeto de lei número 092/2023. Como votam os vereadores? Antônio Francisco Eliodoro. Sim. Antônio Marcos Martins. Sim. Aristeu Brolesi Filho. Sim. Danilo Amâncio Alberto Costa. Sim. Joaquim de Assis dos Santos. Sim. José Wilson Domingues. Sim. Leandro Ribeiro Reginato. Sim. Suelene Almeida. Sim. O projeto de lei número 092/2023 foi aprovado em segundo turno por unanimidade. Leitura pelo secretário do projeto de lei número 081/2023. Projeto de lei de iniciativa do Poder Executivo Municipal tem por objetivo a criação do Conselho Municipal de Esportes no âmbito do município de Bueno Brandão e revoga a Lei 1842 de 2011. Por se tratar de segundo turno, os senhores dispensam a leitura? Sim. Em discussão em segundo turno, o projeto de lei número 081/2023. Algum vereador ou vereadora gostaria de falar sobre esse projeto de lei? Não havendo quem queira falar sobre o projeto de lei número 081/2023, está encerrada a discussão. Em votação em segundo turno, o projeto de lei número 081/2023. Como votam os vereadores? Antônio Francisco Eliodoro. Sim. Antônio Marcos Martins. Sim. Aristeu Brolesi Filho. Sim. Danilo Amâncio Alberto Costa. Sim. Joaquim de Assis dos Santos. Sim. José Wilson Domingues. Sim. Leandro Ribeiro Reginato. Sim. Suelene Almeida. Sim. Desculpe. O projeto de lei número 081/2023 foi aprovado em segundo turno por unanimidade. Leitura pelo secretário do projeto de lei número 088/2023. De iniciativa do prefeito municipal, trata-se de projeto de lei que visa alterar os anexos de metas fiscais da Lei de Diretrizes Orçamentárias, Lei Municipal 2629 de 2023. Obrigado. Projeto de Lei 088/2023 altera a Lei Municipal número 2629, de 14 de julho de 2023, Lei de Diretrizes Orçamentárias e da outras providências. A Câmara Municipal de Bueno Brandão, Estado de Minas Gerais, aprova e o Prefeito Municipal sanciona a seguinte lei. Artigo 1º. O inciso 1 do artigo 53 da Lei 2629, de 14 de julho de 2023, passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 53. 1. Anexos de metas fiscais. Artigo 2º. Os anexos de metas fiscais de que trata o inciso 1 do artigo 53 da Lei 2629, de 14 de julho de 2023, passam a ser as constantes da presente lei. Demonstrativo 1, metas anuais. Demonstrativo 3, metas fiscais atuais comparadas com as fixadas nos 3 exercícios anteriores. Demonstrativo 11, total das despesas e memória de cálculo. Demonstrativo 12, resultado primário. Artigo 3º. Essa lei entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário. Bueno Brandão, 29 de setembro de 2023, Silvio Antônio Félix, prefeito municipal. Sendo só o que cumpre no momento, aproveitamos para renovar nossos protestos de estima e consideração. Atenciosamente, Bueno Brandão, 29 de setembro de 2023. Prezados vereadores, com os cordiais cumprimentos, estamos submetendo à apreciação dos nobres edis o presente projeto de lei que visa atender às necessidades do nosso município. A justificativa.
tem a presente propositura a intenção de solicitar autorização legislativa para a substituição dos anexos de metas fiscais da administração municipal da Lei de Diretriz Orçamentária, LDO, exercício 2024, aprovada pela Lei Municipal 2629, de 14 de julho de 2023, para estabelecer diretrizes e orientações em cumprimento ao disposto no artigo 165, parágrafo 2º da Constituição Federal e na Lei Complementar 101, de 4 de maio de 2000. A intenção pretendida pelo Executivo Municipal, na proposta ora apresentada, se faz necessária em razão da elaboração do Orçamento Municipal, Programa 2024. Exigir tais modificações, permitindo que as necessidades e demandas para a sua efetiva execução sejam elaboradas em perfeita consonância com a Lei Municipal número 2629, de 2023, promulgada por essa Casa. Tal alteração permitirá o atendimento, inclusive, dos ajustes orçamentários propostos no programa de 2024, por essa Casa Legislativa. Tudo em conformidade com os anexos ora substituídos. Portanto, apresentamos conjuntamente a nossa proposta orçamentária para o programa 2024, em consonância com as modificações aqui reivindicadas. Destarte, pedimos que seja a presente propositura apreciada e aprovada pelos nobres edis, para que assim possamos efetivamente executá-la e atender aos anseios da nossa operosa e respeitada população. O projeto vem acompanhado da Lei de Diretriz Orçamentárias, nexos de metas fiscais e metas anuais para o ano de 2024. Em discussão em primeiro turno, o projeto de lei número 088/2023. Algum vereador ou vereadora gostaria de falar sobre esse projeto de lei? Não havendo quem queira falar sobre o projeto de lei número 088/2023, está encerrada a discussão. Em votação em primeiro turno, o projeto de lei número 088/2023. Como votam os vereadores? Antônio Francisco Eliodoro. Sim. Antônio Marcos Martins. Sim. Aristeu Brolese Filho. Sim. Danilo Amâncio Alberto Costa. Sim. Joaquim de Assis dos Santos. Sim. José Wilson Domingues. Sim. Leandro Ribeiro Reginato. Sim. Suelene Almeida. Sim. O projeto de lei número 088/2023 foi aprovado em primeiro turno por unanimidade. Leitura pelo secretário do projeto de lei número 089/2023, de iniciativa do Executivo Municipal. Trata-se de projeto de lei que visa adequar os valores constantes no Plano Plurianual 2022-2025. Lei Municipal 2438 de 2021. Só gostaria de pedir a anuência do plenário para não ler os anexos, que é muita coisa. Apenas o projeto e a justificativa. Concorda? Projeto de Lei 089/2023 altera a Lei 2.438, de 29 de novembro de 2021, e estabelece outras providências. A Câmara Municipal de Bueno Brandão, Minas Gerais, aprova e o Prefeito Municipal sanciona a seguinte lei. Artigo 1º. Fica autorizada a adequação dos valores constantes do PPA 2022-2025, Lei Municipal número 2.438, de 29 de novembro de 2021, para elaboração do Orçamento 2024. Artigo 2º. Ficam criadas ou alteradas as ações no PPA 2022-2025, conforme relatório anexo. Artigo 3º. Essa lei entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário. Bueno Brandão, 29 de setembro de 2023, Silvio Antônio Félix, Prefeito Municipal.
Justificativa. Senhores vereadores, com os cordiais cumprimentos, estamos submetendo à apreciação dessa Igreja Casa de Leis o presente projeto de lei que visa atender às necessidades do nosso município. Tenho o presente projeto de lei o escopo de solicitar autorização legislativa no sentido de alterar a Lei nº 2.438, de 29 de novembro de 2021, no sentido de adequar os valores constantes no PPA 2022-2025 para elaboração do orçamento 2024. Entendemos, a priori, que a criação de vários projetos, ações para o exercício de 2024, propiciará aos nossos cidadãos maior e melhor qualidade de vida, principalmente com os programas voltados à infraestrutura e também incrementando o turismo em nosso município, com probabilidades de captar recursos federais para gerenciamento de diversos programas. O projeto de lei evidência possibilitará também a adequação do PPA 2022-2025. Destarte, apresentamos o presente projeto de lei na consciência de que será apreciado e aprovado pelos nobres edis, atendendo assim aos anseios do nosso povo. Sendo só que, para o momento, aproveitamos para renovar nossos protestos de estima e consideração. Atenciosamente, Silva Antônio Félix, prefeito municipal. E vem acompanhado, né, também no seu quadro do projeto, todas as relações do programa aqui constante e lido por ser muito extenso. Em discussão, em primeiro turno, o projeto de lei número 089/2023. Algum vereador ou vereadora gostaria de falar sobre esse projeto de lei? Não havendo quem queira falar sobre o projeto de lei número 089/2023, está encerrada a discussão. Em votação, em primeiro turno, o projeto de lei número 089/2023. Como votam os vereadores Antônio Francisco Eliodoro? Sim. Antônio Marcos Martins? Sim. Aristeu Brolesi Filho? Sim. Danilo Amâncio Alberto Costa? Sim. Joaquim de Assis dos Santos? Sim. José Wilson Domingues? Sim. Leandro Ribeiro Reginato? Sim. Suelene Almeida? Sim. O projeto de lei número 089/2023 foi aprovado em primeiro turno por unanimidade. Leitura pelo secretário do projeto de lei número 093/2023. De iniciativa do prefeito municipal, o presente projeto tem por objetivo alterar PPA e LDO e abre no orçamento vigente crédito adicional suplementar, indicando como fonte de recursos anulação de dotação, num valor de R$ 186.573,60. Projeto número 093, de 9 de outubro de 2023. Altera PPA, quadriênio 2022-2025, lei número 2.438, de 29 de novembro de 2021, e abre no orçamento vigente, lei número 2.564, de 7 de dezembro de 2022, crédito adicional suplementar. O prefeito do município de Bueno Brandão faça saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte lei. Artigo 1º. Fica autorizada, conforme classificação abaixo e abre no orçamento vigente, Lei 2.564, de 7 de dezembro de 2022, LOA 2023, crédito adicional suplementar na importância de R$ 186.573,60. Total dos créditos adicionais, R$ 186.573,60. Fundo Municipal de Assistência Social, FMAS. Construção e aquisição de unidades habitacionais, R$ 177.206,61. Outro serviço de terceiro, pessoa jurídica. Recurso de operação de crédito. Construção e aquisição de unidades habitacionais no valor de R$ 9.366,99. Outro serviço de terceiros, pessoa jurídica. Recursos não vinculados e impostos. Artigo 2º. O crédito aberto na forma do artigo anterior será coberto com recurso proveniente de anulação 020203, Fundo Municipal de Assistência Social, FMAS, manutenção das atividades do DP, Programa Família Acolhedora, menos R$ 9.366,99. Outros auxílios financeiros à pessoa física, recursos não vinculados de impostos. Construção e aquisição de unidades habitacionais
menos uns R$ 177.206,61, obras e instalações. Recursos de operações de crédito. Anulação, menos R$ 186.573,60. Artigo 3º. Essa lei entra em vigor na data de sua publicação. Bueno Brandão, 9 de outubro de 2023. Justificativa. O presente projeto de lei tem o escopo de solicitar autorização legislativa para abertura de crédito suplementar no orçamento vigente, consignando no mesmo as dotações orçamentárias 02, 02, 03, 08, 244, 0004, 1352, 0000, 3390, 3900, ficha número 752. E 0202 03 08 244 0004 1352 0000 3390 3900, ficha 753, que subsidiarão as despesas com serviço de terceiros, pessoa jurídica, trabalhos sociais necessários para a construção e aquisição de unidades habitacionais para a população carente do município de Bueno Brandão, com recursos oriundos de operações de crédito, no valor de R$ 177.206,61, conforme QCI, Quadro de Composição de Investimento, da Caixa Econômica Federal, em Instrução Normativa número 01, de 20 de janeiro de 2022, do Ministério do Desenvolvimento Regional, e no valor de R$ 9.366,99, com recursos não vinculados de impostos, sendo que, para tanto, alterar-se as leis municipais número 2.438, de 29 de novembro de 2021, que dispõe sobre o plano plurianual para o período de 2022 a 2025, Lei Municipal número 2.516, de 30 de junho de 2022, Lei de Diretrizes Orçamentárias, que dispõe sobre as diretrizes para a elaboração da Lei Orçamentária de 2023, bem como a LOA, Lei Orçamentária Anual número 2.564, de 7 de dezembro de 2022. Em virtude de ter ocorrido um erro e o projeto de lei número 80 de 2021, de setembro de 2023, foi emitido como crédito especial, sendo correto crédito suplementar. Torna-se necessário efetuar a revogação da Lei 2.663, de 5 de outubro de 2023, para regularizar através do projeto de lei 093 em anexo. Sendo só o que cumpre para o momento, aproveitamos para renovar nossos protestos de cima consideração. Em virtude de ter ocorrido um erro e o projeto de lei número 080 de 2021, em virtude de ter ocorrido um erro e o projeto de lei número 80 de setembro de 2023 foi emitido como crédito especial, sendo correto crédito suplementar. Torna-se necessário efetuar a revogação da Lei nº 2.663, de 5 de outubro de 2023, para regularizar através do projeto de lei número 093, de 2023. Bueno Brandão, 9 de outubro de 2023, atenciosamente, Silva Antônio Félix, prefeito municipal. E o projeto de lei vem acompanhado da metodologia do impacto orçamentário financeiro, da estimativa de despesas e o impacto orçamentário financeiro. E o impacto orçamentário no exercício de vigência. Em discussão, em primeiro turno, o projeto de lei número 093/2023. Algum vereador ou vereadora gostaria de falar sobre esse projeto de lei? Senhor presidente. Com a palavra, o vereador Antônio Marcos Martins. Obrigado, senhor presidente. Em nome do qual cumprimento os demais vereadores. Boa noite a todos. Público presente, obrigado. A quem nos acompanha à distância, colaboradores da casa. Aqui a gente, 3 projetos na sequência, todos tratando de questão de orçamentária, né? Poderia ter até utilizado a palavra nos anteriores, mas como eles tratam da mesma matéria, da mesma natureza, e inclusive o 94, que foi já justificado na leitura do senhor secretário, então vem alterando aqui
operações de crédito, né, uma parte, a maioria de 177 mil com operação de crédito, e o restante de 9 mil e pouco com recursos não vinculados de impostos. E anula-se a mesma questão na parte de outros auxílios para pessoas físicas e obras e instalações, todos da Secretaria de Assistência Social. E aqui a gente deve lembrar também que houve aqui uma relação, principalmente com o projeto 089, no qual nós votamos agora há pouco, sobre a alteração principalmente do PPA em algumas ações orçamentárias, principalmente na questão de dívidas do município, construções e habitação, ensino, esporte e assim por diante. Então, como houve também, que nós vamos votar daqui a pouco, o erro, o vício na questão de crédito especial para crédito suplementar, faz-se necessário também a aprovação deste projeto de lei. Obrigado, senhor presidente. Mais alguém? Não havendo mais quem queira falar sobre o projeto de lei número 093/2023, está encerrada a discussão. Em votação em primeiro turno, o projeto de lei número 093/2023. Como votam os vereadores? Antônio Francisco Eliodoro. Sim. Antônio Marcos Martins. Sim. Aristeu Brolese Filho. Sim. Danilo Amâncio Alberto Costa. Sim. Joaquim de Assis dos Santos. Sim. José Wilson Domingues. Sim. Leandro Ribeiro Reginato. Sim. Suelene Almeida. Sim. O projeto de lei número 093/2023 foi aprovado em primeiro turno por unanimidade. Leitura pelo secretário do projeto de lei número 094 de 2023. De iniciativa do Executivo Municipal, trata-se de projeto de lei de autoria do prefeito municipal que revoga a Lei Municipal 2663, que dispõe sobre a abertura de crédito especial no orçamento financeiro de 2023. Projeto de Lei 094, de 9 de outubro de 2023. Revoga a Lei Municipal número 2663, de 5 de outubro de 2023, que dispõe sobre a abertura de crédito especial no orçamento do exercício financeiro de 2023 e dá outras providências. O povo do município de Bueno Brandão, Estado de Minas Gerais, por meio de seus representantes legais, aprova e o prefeito sanciona a seguinte lei. Artigo 1º. Fica revogada a Lei Municipal número 2663, de 5 de outubro de 2023, que dispõe sobre a abertura de crédito especial no orçamento do exercício financeiro de 2023 e dá outras providências. Artigo 2º. Essa lei entra em vigor na data de sua publicação. Bueno Brandão, 9 de outubro de 2023, Silvio Antônio Félix, prefeito municipal. Justificativa. O presente projeto de lei tem o escopo de solicitar a autorização legislativa para a revogação da Lei Municipal número 2663, de 5 de outubro de 2023, que dispõe sobre a abertura de crédito especial no orçamento do exercício financeiro de 2023 e dá outras providências. Em virtude de ter ocorrido um erro e o projeto de lei número 080 de 21 de setembro de 2023, que gerou a referida lei citada acima, que foi emitido como crédito especial, sendo o correto crédito suplementar. Torna-se necessário efetuar a revogação da Lei nº 2.663, de 5 de outubro de 2023, para regularizar através do projeto de lei número 093 em anexo. Sendo só o que cumpre para o momento, aproveitamos para renovar nossos protestos de estima e consideração. Bueno Brandão, 9 de outubro de 2023, atenciosamente, Silvio Antônio Félix, prefeito municipal. Em discussão em primeiro turno, o projeto de lei número 094/2023. Algum vereador ou vereadora gostaria de falar sobre esse projeto de lei? Senhor presidente. Com a palavra, vereador Antônio Marcos Martins. Só deixar claro aqui, porque esse projeto de lei, nós estamos aqui revogando a lei no início de outubro agora, a 2.663, o valor total é idêntico ao projeto de lei 093 que acabamos de votar em primeiro turno. A diferença é que aqui trouxe como
recurso especial e, na verdade, seria o crédito suplementar. E por isso que a gente fala que não existe a perfeição. Se houve erro da parte da Prefeitura, também passou batido por parte da Câmara Municipal, que a gente não percebeu essa questão. Por quê? Se na oportunidade vem falando que eram recursos próprios, impostos, e operação de crédito de unidade de habitação de assistência social, que já era dinheiro que se encontrava dentro do cofre da Prefeitura. E a gente não percebeu essa questão. Então, não seria o especial que estava entrando dinheiro, e seria suplementar, fazendo a troca, se a gente pode dizer, de uma secretaria para outra ou de uma dotação para outra. Então, não existe a perfeição, a Câmara também comeu bola nesse sentido. Faz parte e em tempo de corrigir. Então, os valores são idênticos, apenas um, que fala que é recursos próprios de impostos, e no que nós votamos recente, agora há pouco, fala que é recursos não vinculados de impostos. O que me doou foi essa questão. Obrigado, senhor presidente. Mais alguém? Não havendo mais quem queira falar sobre o projeto de lei número 094/2023, está encerrada a discussão. Em votação em primeiro turno, o projeto de lei número 094/2023. Como votam os vereadores? Antônio Francisco Eliodoro. Sim. Antônio Marcos Martins. Sim. Aristeu Brolesi Filho. Sim. Danilo Amâncio Alberto Costa. Sim. Joaquim de Assis dos Santos. Sim. José Wilson Domingues. Sim. Leandro Ribeiro Reginato. Sim. Suelene Almeida. Sim. O projeto de lei número 094/2023 foi aprovado em primeiro turno por unanimidade. Leitura pelo secretário do requerimento número 052/2023 do vereador Aristeu Brolesi Filho. Requerimento número 052/2023. Senhor presidente, o vereador signatário deste requer que, após tramitação regimental, seja disponibilizada uma diária no valor de R$ 600, mais o valor de R$ 1.400 para despesas com aluguel de um veículo terrestre, táxi, para transporte e locomoção, para encontro com o deputado estadual Alberto Pinto Coelho, em Belo Horizonte, com o objetivo de buscar emendas e tratar outras demandas para o município de Bom Brandão, Minas Gerais, com saída no dia 25/10, às 0h30, data do retorno 25/10. Plenário vereador Jorge Borges de Paula, 25 de setembro de 2029. 23 de setembro, de outubro. Em votação em turno único, o requerimento... Plenário vereador Jorge Borges de Paula, 23 de outubro de 2023. Aristeu Brolesi Filho, vereador da 19ª Legislatura da Câmara Municipal de Bom Brandão, Minas Gerais. Em votação em turno único, o requerimento número 052/2023. Quem for favorável à sua aprovação, permaneça como se encontra. Quem for contrário, queira manifestar-se, por favor. Aprovado por unanimidade. Leitura pelo secretário do requerimento número 053/2023, do vereador Joaquim de Assis dos Santos. Requerimento número 053/2023. Senhor presidente, o vereador que esta subscreve vem respeitosamente requerer a Vossa Excelência, nos termos do artigo 157, parágrafo único do artigo 206, inciso 13, a dispensa do interstício mínimo para aprovação em segundo turno do projeto de lei número 093/2023 e 094/2023, na reunião ordinária do dia 23/10/2023. Justificativa da quebra do interstício. A Prefeitura de Bom Brandão foi contemplada com o programa Pró-Moradia do Ministério das Cidades, antigo MDR. Um dos regulamentos do projeto é o feitio do trabalho social com as 90 famílias que pleitearão as casas populares. O projeto é regido por 3 fases distintas. A pré-obras, 3 meses que antecedem a construção das casas. As obras, no caso. 12 meses e pós-obras, até 15 meses. Porém, não poderemos começar a construção antes da entrega da pré-obras, que tem que ficar pronto em 3 meses, e a Prefeitura está com um cronograma para início das obras no mês de fevereiro de 2024,
Por isso, a nossa urgência na aprovação dos projetos. Sem mais para o momento, elevo minhas cordiais saudações. Sala das sessões da Câmara Municipal de Bueno Brandão, aos 23 dias do mês de outubro de 2023. Joaquim Assis dos Santos, vereador da 19ª Legislatura. Em votação, em turno único, o requerimento número 053/2023. Quem for favorável à sua aprovação, permaneça como se encontra. Quem for contrário, queira manifestar-se, por favor. Aprovado por unanimidade. Leitura pelo secretário da moção número 015/2023, do vereador Cláudio Aparecido Borba. O vereador que é moção de pesar número 015/2023. Senhores vereadores, o vereador que essa subscreve propõe que, após tramitação regimental, seja consignado em ata um voto de profundo pesar pelo falecimento do senhor Angelino Rosa Costa, ocorrido no dia 19 de outubro de 2023 nesse município. Fique registrado este póstumo reconhecimento desta Casa de Leis e aos familiares e amigos deixamos nossos mais sinceros sentimentos de pesar. Propõe ainda que, da decisão da Casa, se dê conhecimento à família enlutada. Sala das sessões da Câmara Municipal de Bueno Brandão, aos 20 dias do mês de outubro de 2023. Cláudio Aparecido Borba, vereador da 19ª Legislatura da Câmara Municipal de Bueno Brandão, Minas Gerais. Em votação em turno único, a moção número 015/2023. Quem for favorável à sua aprovação, permaneça como se encontra. Quem for contrário, queira manifestar-se, por favor. Aprovado por unanimidade. Leitura pelo secretário da moção número 016/2023, da vereadora Suelene Almeida. Moção de pesar número 016/2023. Senhores vereadores, a vereadora que esta subscreve propõe que, após tramitação regimental, seja consignado em ata um voto de profundo pesar pelo falecimento da senhora Amélia Aparecida Brugim dos Santos, ocorrido no dia 23 de outubro de 2023, nesse município. Fique registrado esse póstumo reconhecimento dessa Casa de Leis e aos familiares e amigos deixamos nossos mais sinceros sentimentos de pesar. Propõe ainda que, da decisão da Casa, se dê conhecimento à família enlutada. Sala das sessões da Câmara Municipal de Bueno Brandão, aos 23 dias do mês de outubro de 2023. Suelene Almeida, vereadora da 19ª Legislatura da Câmara Municipal de Bueno Brandão, Minas Gerais. Em votação em turno único, a moção número 016/2023. Quem for favorável à sua aprovação, permaneça como se encontra. Quem for contrário, queira manifestar-se, por favor. Aprovado por unanimidade. Informo aos senhores vereadores que, conforme requerimento aprovado pelo plenário do vereador Joaquim de Assis dos Santos, o projeto 093 e 094 de 2023 serão apreciados também em segundo turno nesta mesma reunião. Em discussão em segundo turno, o projeto de lei número 093/2023. Algum vereador ou vereadora gostaria de falar sobre esse projeto de lei? Não havendo quem queira falar sobre o projeto de lei número 093/2023, está encerrada a discussão. Em votação em segundo turno, o projeto de lei número 093/2023. Como votam os vereadores? Antônio Francisco Eliodoro. Sim. Antônio Marcos Martins. Sim. Aristeu Brolesi Filho. Sim. Danilo Amâncio Alberto Costa. Sim. Joaquim de Assis dos Santos. Sim. José Wilson Domingues. Sim. Leandro Ribeiro Reginato. Sim. Suelene Almeida. Sim. O projeto de lei número 093/2023 foi aprovado em segundo turno por unanimidade. Coloco já em discussão, em segundo turno, o projeto de lei número 094/2023. Algum vereador ou vereadora gostaria de falar sobre esse projeto de lei? Não havendo quem queira falar sobre o projeto de lei número 094/2023, está encerrada a discussão. Em votação em segundo turno, o projeto de lei número 094/2023. Como votam os vereadores? Antônio Francisco Eliodoro. Sim. Antônio Marcos Martins. Sim. Aristeu Brolesi Filho. Sim. Danilo Amâncio Alberto Costa. Sim. Joaquim de Assis dos Santos. Sim. José Wilson Domingues. Sim. Leandro Ribeiro Reginato. Sim. Suelene Almeida. Sim.
O projeto de lei número 094/2023 foi aprovado em segundo turno por unanimidade. Informo aos senhores vereadores que, tendo em vista o disposto no artigo 234 do Regimento Interno, os projetos de lei números 078, 090, 092, 093, 094 e 081 de 2023, ora aprovados em segundo turno, serão apreciados também em redação final nesta mesma reunião. Estão suspensos os trabalhos por 10 minutos, a fim de que a Comissão de Legislação, Justiça e Redação apresente o parecer de redação final dos projetos de lei número 078, 090, 092, 081 de 2023. Os senhores vereadores dispensam os 10 minutos? Sim. Reabertos os trabalhos. Solicito ao presidente da Comissão de Legislação, Justiça e Redação a gentileza de apresentar o parecer de redação final dos projetos de lei número 078, 090, 092, 093, 094 e 081 de 2023. Leitura pelo secretário do parecer de redação final do projeto de lei número 078/2023. Senhores, dispensam a leitura? Sim. Em discussão, parecer de redação final do projeto de lei número 078/2023. Algum vereador ou vereadora gostaria de falar sobre esse parecer? Não havendo quem queira falar sobre o parecer de redação final do projeto de lei número 078/2023, está encerrada a discussão. Em votação, o parecer de redação final do projeto de lei número 078/2023. Quem for favorável à sua aprovação, permaneça como se encontra. Quem for contrário, queira manifestar-se, por favor. Aprovado por unanimidade. Leitura pelo secretário do parecer de redação final do projeto de lei número 090/2023. Senhores, dispensam a leitura? Sim. Em discussão, o parecer de redação final do projeto de lei número 090/2023. Algum vereador ou vereadora gostaria de falar sobre esse parecer? Não havendo quem queira falar sobre o parecer de redação final do projeto de lei número 090/2023, está encerrada a discussão. Em votação, o parecer de redação final do projeto de lei número 090/2023. Quem for favorável à sua aprovação, permaneça como se encontra. Quem for contrário, queira manifestar-se, por favor. Aprovado por unanimidade. Leitura pelo secretário do parecer de redação final do projeto de lei número 092/2023. Senhores, dispensam a leitura? Sim. Em discussão, o parecer de redação final do projeto de lei número 092/2023. Algum vereador ou vereadora gostaria de falar sobre esse parecer? Não havendo quem queira falar sobre o parecer de redação final do projeto de lei número 092/2023, está encerrada a discussão. Em votação, o parecer de redação final do projeto de lei número 092/2023. Quem for favorável à sua aprovação, permaneça como se encontra. Quem for contrário, queira manifestar-se, por favor. Aprovado por unanimidade. Leitura pelo secretário do parecer de redação final número 093/2023. Senhores, dispensam a leitura? Sim. Em discussão, o parecer de redação final do projeto de lei número 093/2023. Algum vereador ou vereadora gostaria de falar sobre este parecer? Não havendo quem queira falar sobre o parecer de redação final do projeto de lei número 093/2023, está encerrada a discussão. Em votação, o parecer de redação final do projeto de lei número 093/2023. Quem for favorável à sua aprovação, permaneça como se encontra. Quem for contrário, queira manifestar-se, por favor. Aprovado por unanimidade. Leitura pelo secretário do parecer de redação final do projeto de lei número 094/2023. Senhores, dispensam a leitura? Sim. Em discussão, o parecer de redação final do projeto de lei número 094/2023. Algum vereador ou vereadora gostaria de falar sobre esse parecer?
Não havendo quem queira falar sobre o parecer de redação final do projeto de lei número 094/2023, está encerrada a discussão. Em votação, o parecer de redação final do projeto de lei número 094/2023. Quem for favorável à sua aprovação, permaneça como se encontra. Quem for contrário, queira manifestar-se, por favor. Aprovado por unanimidade. Leitura pelo secretário do parecer de redação final do projeto de lei número 081/2023. Senhores, dispensa a leitura? Sim. Em discussão, parecer de redação final do projeto de lei número 081/2023. Algum vereador ou vereadora gostaria de falar sobre esse parecer? Não havendo quem queira falar sobre o parecer de redação final do projeto de lei número 081/2023, está encerrada a discussão. Em votação, o parecer de redação final do projeto de lei número 081/2023. Quem for favorável à sua aprovação, permaneça como se encontra. Quem for contrário, queira manifestar-se, por favor. Aprovado por unanimidade. Não havendo mais matéria a ser apreciada na segunda parte da reunião, passamos agora ao grande expediente e concedo o uso da palavra ao vereador Antônio Marcos Martins. Mais uma vez, boa noite a todos os presentes. Agradeço o público, a quem nos acompanha também à distância. Eu vou tentar aqui englobar a questão dentro dos 20 minutos, que o grande expediente nos dá a oportunidade, certo? E vou aqui tecer os comentários sobre o projeto de decreto legislativo, também assinado pelos vereadores José Vilso Domingos e Leandro Ribeiro Reginato, na convocação de plebiscito, para tentar resolver a questão da Boa Vista, dos Pedros e Lagoa. E que já adianto, como já ratifiquei em outras oportunidades, que nós não temos nenhum outro caminho além de plebiscito para que possamos resolver a questão. Doutora, por gentileza, já está o artigo 2º, né? Eu vou tentar ser breve, que senão eu não consigo. Aqui está o artigo 2º. Qual é a ideia da convocação do plebiscito? A Câmara convoca o plebiscito e o Tribunal Regional Eleitoral o executa, ou seja, não há despesa por parte do município neste sentido. Artigo 2º, esta é a pergunta. O eleitorado do município de Bueno Brandão será chamado a responder sim ou não à seguinte questão. Os bairros rurais da Boa Vista dos Pedros e Lagoa devem voltar para o território de Bueno Brandão e parte do bairro rural Boa Vista dos Góis deve ir para o território de Inconfidentes? Falo parte, falamos parte, por quê? Parte da Boa Vista dos Góis já pertence a Inconfidentes. E lá, a parte que ainda se encontra dentro do território de Bueno Brandão, quem faz a promoção dos cuidados é o município de Inconfidentes, assim como o Bueno Brandão faz os cuidados necessários nos bairros rurais, Boa Vista dos Pedros e Lagoa. Doutora, pode ir no artigo 7º diretamente, por gentileza. Artigo 7º. O município elaborará estudo de viabilidade municipal, o qual deve ser apresentado e publicado na forma da lei em até 180 dias posteriores à promulgação deste decreto legislativo, conforme os termos do parágrafo 4º do artigo 18 da Constituição Federal de 1988. Doutora, pode fechar por gentileza e pode ir para a gente na ação direta de inconstitucionalidade na página única que nós temos lá. O outro, doutora, faz favor. Isso. Aqui, a senhora consegue aumentar, doutora, por gentileza?
O que fala o artigo 4º, o parágrafo 4º do artigo 18 da Constituição? Nós temos 3 caminhos. Precisa de consulta plebiscitária, precisa de estudo de viabilidade municipal e tem a questão da lei complementar que o parágrafo 4º traz. Só que, desde 1996, o Congresso Nacional não editou esta lei complementar. Desde 1996, desde a emenda constitucional número 15 de 1996. Pois bem, talvez não, tenho certeza que esta é a única lacuna que resta para nós sanarmos dentro desta casa, para colocarmos este projeto de decreto legislativo para votação, tecnicamente falando. Pois bem, ação direta de inconstitucionalidade por omissão. Inatividade do legislador quanto ao dever de elaborar lei complementar a que se refere o parágrafo 4º do artigo 18 da Constituição Federal, na redação dada pela emenda constitucional 15. Ação julgada procedente. A emenda em questão alterou a redação do parágrafo 4º do artigo 18, publicado em 1996. Passado mais de 10 anos, isso que já estamos falando em 2007, esse julgamento, não foi editada a lei complementar federal definidora do período dentro do qual poderão tramitar os procedimentos tendentes à criação, incorporação, desmembramento e fusão. Esse é o texto principal do caput do artigo 18 da nossa Constituição. Pois bem, existência de notório lapso temporal a demonstrar a inatividade do legislador em relação ao cumprimento do inequívoco dever constitucional de legislar, decorrente do comando do artigo 18, parágrafo 4º da Constituição. Apesar de existirem no Congresso diversos projetos de lei apresentados visando a regulamentação do mesmo, é possível constatar a omissão inconstitucional quanto à efetiva deliberação e aprovação da lei complementar em referência. As peculiaridades da atividade parlamentar que afetam inexoravelmente o processo legislativo não justificam uma conduta manifestamente negligente ou decidiosa das casas legislativas. Conduta essa que pode pôr em risco a própria ordem constitucional. A inércia deliberante, ou seja, a inércia deliberada das casas legislativas, pode ser objeto da ação direta de inconstitucionalidade por omissão. A omissão em questão, a regulamentação do já mencionado, acabou dando ensejo a conformação e a consolidação de estados de inconstitucionalidade que não podem ser ignorados pelo legislador na elaboração. Doutora, faz favor, pode subir o texto, por gentileza, para a gente terminar aqui. Ação julgada procedente. Ação, onde está lá? Ação julgada procedente para declarar o estado de demora em que se encontra o Congresso Nacional, a fim de que, em prazo razoável de 18 meses, adote todas as providências legislativas. 18 meses, isso em 2007, até 2023 não tem esta lei complementar. Muito bem, vou lá no finalzinho. Não se trata de impor um prazo à atuação legislativa, mas apenas de fixar um parâmetro temporal de 24 meses, determinado pelas seguintes ADIs, para que as leis estaduais, essa parte importantíssima, que criam municípios ou alteram seus limites territoriais, continuem vigendo, até que lei complementar seja promulgada contemplando as realidades desses municípios. Doutora, pode, por gentileza. E aqui, pode parar, por gentileza, doutora. Ação direta, numa outra ação direta de inconstitucionalidade, que aqui criou o município de Luiz Eduardo Magalhães, nos mesmos termos da ação direta acima. E aqui o que aconteceu? Essa lei está vigente até hoje. Mesmo dando o Supremo Tribunal Federal 24 meses para que ela ficasse vigente, ela está vigente até hoje e teve 2 alterações, em 2013 e 2014. Ou seja, os municípios não podem ficar reféns da falta de legislação por parte do Congresso Nacional. Doutora, pode fechar, vamos no outro julgamento. Esse daí tem 72 páginas. Doutora, pode ir na página 1, por gentileza. Aí. A ementa está aqui, ó. Ação direta de inconstitucionalidade do Estado do Pará. E o que esse aqui é interessante? É idêntico ao nosso caso de Urbano Brandão em Inconfidentes. Idêntico. Ó. Altera divisas, desmembramento de faixa de terra do município de Água do Norte e integrou ao município de Ourilândia do Norte.
Aí eles entraram com ação de inconstitucionalidade dessa lei, por ser posterior à emenda constitucional 1596, porque não tinha lei complementar do parágrafo 4º do artigo 18 da Constituição. Afronta ao disposto lá, ao artigo 18. Situação consolidada. O que é a situação consolidada? Bueno Brandão tem uma situação consolidada. Bueno Brandão, desde que foi emancipado, que cuida daquela área. Aqueles imóveis estão todos registrados, até então, no município de Bueno Brandão. Isso também é uma situação consolidada. E aqui, não mudou o município inteiro, mudou uma fração de terra de um município para o outro, que é o nosso caso também, é idêntico. Certo? A fração, item 1, a fração do município de Água Azul do Norte foi integrada ao município de Ourilândia do Norte, apenas formalmente pela lei estadual 6.066. Vez que materialmente já era esse o município ao qual provia as necessidades essenciais da população residente na greba desmembrada. Ó, igualzinho a nós aqui. Quem que provém o que precisa os dois bairros? Bueno Brandão. Certo? Essa fração territorial fora já efetivamente agregada, assumindo existência de fato como parte do ente federativo, ou seja, município do Ourilândia do Norte, há mais de 9 anos. No caso nosso, há mais de 83 anos. Doutora, pode ir, por gentileza, na página 2. Isso, por gentileza, página 2, doutora. Item 4. Ó, a exceção resulta de omissão do Poder Legislativo, visto que o impedimento de criação, incorporação, fusão e desmembramento, desde a promulgação da emenda já falada, deve-se à ausência de lei complementar federal. Vamos lá, item 5. A omissão do Congresso inviabiliza o que a Constituição autoriza. O que a Constituição autoriza? O desmembramento de parte do município e sua consequente adição a outra. Ou seja, o próprio Congresso aprova uma matéria e depois não legisla naquilo que precisa, mas aí já vem a prejudicar aquilo que a própria Constituição autoriza, o desmembramento de um município, a incorporação de parte de um município. A não edição de lei complementar dentro de um prazo razoável consubstancia a autêntica violação de ordem constitucional. Muito bem. Item 10, doutora, por gentileza. Olha lá. O princípio, por favor, o princípio da segurança jurídica prospera em benefício da preservação do município. Vou repetir. O princípio da segurança jurídica prospera em benefício da preservação do município. Doutora, por gentileza, pode ir na página 3. Por favor. Olha o acórdão da ADI. É o que foi resultado de todas as 72 páginas e está na página 3. Vistos relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Supremo, os ministros, isso aí foi no Tribunal Pleno, do Supremo Tribunal Federal, em sessão plenária, sob a presidência da senhora ministra Ellen Grace, na conformidade da ata de julgamento das notas taquigráficas, por unanimidade de votos, julgou procedente ação direta e, por maioria, ao não pronunciar a nulidade do ato impugnado. Ou seja, a lei que pegou parte do município e passou para outro não foi impugnada, ela ficou vigente. Manteve sua vigência pelo prazo de 24 meses até que o legislador estadual estabeleça novo regramento. Ela está vigente até hoje, essa lei. Então, não foram só os 24 meses. Desde 2007, quando teve esse julgamento, até hoje ela está vigente. E aí eu mandei um e-mail para a Prefeitura de Ourilândia do Norte, perguntando se eles fizeram um novo regramento. Até agora não obtive resposta. Mas está vigente até hoje. Se nós entrarmos no site da Prefeitura, da Assembleia do Pará, está lá a lei vigente até hoje. Muito bem, doutora. Por gentileza, pode ir no item 7. Na página 7, doutora, desculpa. Página 7, doutora, isso? Item 8. O governador afirma a constitucionalidade do ato atacado sob o argumento que a edição da referida lei foi amparada na Lei Complementar número 1 de 1990. Vou até parar por aí. Por quê? Minas Gerais tem a Lei Complementar 37 de 1995, em seu artigo 30, dá o poder para os municípios alterarem as suas divisas quando são limítrofes, desde que não haja criação de outro município. Se eles aqui fizeram com base na lei complementar estadual deles, a gente também tem a base da nossa lei complementar estadual mineira. 37
de 1995. Isso está dentro da justificativa do nosso projeto de decreto legislativo. Doutora, pode ir na página 10, por gentileza. Página 10, item 7. Eu vou ler uma parte só. Os moradores da localidade uniram-se e deram início em 1994 ao movimento de alteração da divisa territorial, levando em consideração a divisa histórica, cultural e social, a qual estava bem delimitada pelos costumes e tradições, ou melhor, legitimada pela luta da convivência histórica e social. Essa legitimação deu-se por um conjunto de fatores, não apenas porque as pessoas ocuparam a região, já que viviam na sede de Ourilândia, mas também porque houve uma continuidade do atendimento das necessidades básicas daquela população por parte de Ourilândia. Eu posso parar por aí nesse caso, nesse item. É o que Bueno Brandão faz até hoje nas duas comunidades em questão. Doutora, pode ir por gentileza na página 18. Item 29, por gentileza. Aqui. Pode... Isso. Aqui, repito, no caso, o relator, Eros Grau, o ministro Eros Grau. Aqui, repito, estamos diante de uma situação excepcional. A exceção mantém-se inicialmente em razão de omissão do Poder Legislativo. A partir do momento que o Congresso Nacional não legislou, o Supremo Tribunal Federal entendeu que, por segurança jurídica, houve uma exceção à regra. Ou seja, não pode os municípios pagarem o preço pela inércia do Congresso Nacional. É um estado de exceção. Omissão que impede, desde a promulgação da emenda constitucional, a criação e incorporação, está até grifado lá, fusão e desmembramento. Essa omissão consubstancia uma moléstia do sistema, um desvio do estado normal, como passo a demonstrar. Ou seja, os ministros do Supremo decidiram que a exceção feita por a inércia do Poder Legislativo Federal é uma moléstia do sistema. Doutora, pode ir por gentileza na página 24, faz favor. Para a gente encerrar, senão não vai dar tempo. Item 42, doutora. Muito bem. Inserida no município de Ourilândia do Norte, a parcela de terra antes pertencente ao município de Água Azul do Norte, o primeiro município passou a atuar sobre aquele território. Trata-se de um fato. Ó, o que vem agora é o que muito também importa. Trata-se de um fato. Não se anulam fatos. Por quê? Bueno Brandão presta toda assistência nas duas comunidades há mais de 80 anos. Os imóveis estão registrados há mais de 80 anos em Bueno Brandão. Nós não precisamos de mais nada. Não se anulam fatos. Isso aqui está dentro de um estado de exceção. Impossível retornarmos no tempo para anular essa incorporação, esse acréscimo de território, de população, sem agressão ao princípio federativo. Doutora, pode ir por gentileza na página 28. Estamos terminando aqui. Item 54. Concluindo, retornarei a, no caso o ministro Eros Grau falando, concluindo, retornarei à observação de Conrad Hess, deve ser essa a pronúncia. Também cumpre a esta corte fazer tudo aquilo que seja necessário para impedir o nascimento de realidades inconstitucionais, mas há indispensável de ser, quando isso seja possível, que esta mesma corte faça tudo para pô-la, essa realidade, novamente em concordância com a Constituição. Ou seja, se a Constituição permite desmembramento, fusão, incorporação de municípios ou de parte de municípios, o estado de exceção cobre o que está dentro da própria Constituição. As circunstâncias da realidade concreta de Ourilândia do Norte impõe-se que seja julgada improcedente a ADI. Ou seja, eles tentaram derrubar a lei que fez o desmembramento de parte de um município para o outro e o Supremo declarou a ADI improcedente e incompetente. Tá bom? Então, está muito clara essa questão. Como é um estado de exceção, uma situação de exceção, a falta da lei complementar, no seu parágrafo 4º do artigo 18 da nossa Constituição Federal, por força da emenda constitucional 1596, não é empecilho técnico, vou repetir, técnico,
para a continuidade deste projeto de decreto legislativo que se encontra na Câmara Municipal, convocando o plebiscito para tentarmos resolver. Ademais, toda essa matéria, todo esse projeto de decreto legislativo, também deve ter força política envolvida para levar isso ao município de Inconfidentes, porque as duas populações envolvidas têm de ser ouvidas por plebiscito. Ah, mas o município de Inconfidentes talvez não queira. Nós não podemos aqui cruzar os braços e ficar falando, não vamos fazer porque Inconfidentes não quer. É uma suposição que estou aqui falando. Não, nós devemos fazer a nossa parte. Nós devemos convocar o nosso plebiscito. E aí, nós temos força legal, demonstrando que nós temos vontade de trabalhar para também convencê-los do mesmo e agirmos desta forma. Já fui conversar com a prefeita Rosângela, lá, há um tempo atrás. Não sei qual é a vontade deles, porque eu não posso responder por eles. Mas a minha vontade, junto com o vereador Leandro Ribeiro Ginato e junto com o vereador José Vils Domingues, é essa daí. É o único caminho. Não tem outro blá-blá-blá para resolver essa questão. Podem olhar o artigo 18 da Constituição, o parágrafo 4º. Precisa de consulta plebiscitária. Nós não temos outro caminho. E mais, o estudo de viabilidade técnica é necessário fazer, porque o Supremo definiu também que todo o aparato do artigo 18 deve ser respeitado. E lá dentro fala do estudo de viabilidade municipal. Por isso que nós colocamos dentro do projeto de decreto legislativo. Encerrando, não tem outra saída, é somente esta. E não tem empecilho técnico para o segmento da matéria que nós já protocolamos nesta casa. Obrigado a todos, boa semana. Concedo a palavra ao prefeito municipal Silvio Antônio Félix. Uma boa noite a todos. Muito obrigado pela oportunidade de estar novamente nesta Casa de Leis, aqui na Câmara Municipal, para tratar de tão importante assunto. Cumprimento ao nosso presidente da Casa, vereador Cláudio Borba, vice-presidente, vereador Nino Borolese, secretário Joaquim Assis dos Santos, vereadores Zé Wilson, Antônio Francisco Leodoro Bug, Suelene Almeida, Danilo Amâncio, Antônio Marcos, Leandro Reginato. Cumprimento a todos aqui presentes e os cidadãos que nos acompanham também em casa. Passar aqui para o vereador Nino, por gentileza, Nino, se você puder ajudar a passar para os colegas vereadores. Um estudo feito pela equipe técnica da Assembleia Legislativa de Minas Gerais sobre o projeto de lei de decreto legislativo número 002 de 2023. O estudo não foi feito por mim, foi feito pela equipe técnica da Assembleia Legislativa de Minas Gerais. Para o dia 31 de agosto de 2023, estava agendada uma audiência pública da Assembleia Legislativa de Minas Gerais na Boa Vista dos Barbosas, local mais central, para receber os moradores tanto do bairro Lagoa, Boa Vista dos Pedros e Boa Vista dos Góis. Antes da sequência, esqueci de cumprimentar os servidores dessa casa. Uma boa noite a todos também. Tudo marcado, tudo agendado, nós divulgamos pelas redes sociais, servidores da prefeitura foram de casa em casa nos bairros para fazer a entrega do convite, tanto no município de Bueno Brandão, como o município de Inconfidentes também o fez, através da prefeita Rosângela, do vice-prefeito André, do presidente da Câmara, o Vanderlei, como aqui nós fizemos também com o apoio do nosso legislativo. Pois bem, antevéspera dessa audiência pública, a Assembleia Legislativa nos comunica do cancelamento da audiência pública em função de ter encontrado incoerências com relação ao assunto que seria tratado naquela audiência pública. Aí a Assembleia Legislativa
que teria como representantes aqui em Bueno Brandão, naquela data, o deputado estadual Duarte Bechir, o deputado estadual Rodrigo Lopes, que foram os autores da solicitação de audiência pública, e também teríamos a presença do deputado estadual Dr. Maurício. Então, foi cancelada aquela audiência pública e os deputados pediram, então, para que o estudo fosse feito, o qual eu passo a fazer a leitura, o qual eu pedi para distribuir para todos os vereadores. Estudo da equipe técnica da Assembleia Legislativa de Minas Gerais sobre o projeto de decreto legislativo número 002/2023. A proposição em epígrafe tem por escopo a revogação do plebiscito a convocação de plebiscito abrangendo o eleitorado do município de Bueno Brandão para que delibere sobre a divisa entre os municípios de Bueno Brandão e Inconfidentes. O processo de criação de novos municípios, nas suas mais diferentes formas, bem como o procedimento de alteração de limites territoriais entre as comunas, passou a submeter-se à nova sistemática constitucional a partir da promulgação da emenda à Constituição da República número 15 de 1996, que alterou a redação do parágrafo 4º do artigo 18 da Lei Maior. A criação, a incorporação, a fusão e o desmembramento de municípios far-se-ão por lei estadual dentro do período determinado por lei complementar federal e dependerão de consulta prévia mediante plebiscito às populações dos municípios envolvidos, após divulgação dos estudos de viabilidade municipal apresentados e publicados na forma da lei. Sigo a leitura. Atualmente, a criação de municípios e a modificação de limites territoriais estão condicionadas à manifestação do Congresso Nacional, que, por meio de lei complementar, deverá fixar o período das emancipações políticas e das mudanças de limites intermunicipais, entre outras disposições. Entretanto, transcorridos 27 anos da edição da mencionada emenda constitucional, o Legislativo da União ainda não aprovou a norma complementar de que se cogita, embora exista projeto em tramitação no Congresso Nacional. Essa demora na edição da lei tem dificultado a instituição de novos municípios e a modificação de limites intermunicipais, não obstante os problemas enfrentados por algumas municipalidades, como é o caso que se cogita na proposição em análise. O plano jurisprudencial, o órgão de cúpula do Judiciário brasileiro, vem declarando a inconstitucionalidade de leis instituidoras de municípios antes da promulgação da citada norma complementar federal. No julgamento da ADI, número 2381-1-RS, o Supremo Tribunal Federal, por unanimidade, deferiu a medida cautelar para suspender a eficácia da Lei 11.375 de 1999 do Estado do Rio Grande do Sul. Nesta decisão, o STF firmou o seguinte entendimento. Ementa. Ação direta de inconstitucionalidade, objeto idôneo, lei de criação de município, norma constitucional de eficácia limitada, porque dependente de complementação infraconstitucional, tem, não obstante, em linha de princípio e sempre que possível, a imediata eficácia negativa de revogar as regras pré-existentes que sejam contrárias. Município, criação EC 15/96, plausibilidade da arguição de inconstitucionalidade da criação de municípios desde a sua promulgação e até que a lei complementar venha a implementar a sua eficácia plena, sem prejuízo, no entanto, da imediata revogação do sistema anterior. Existem várias decisões do tribunal nesse sentido, entre as quais se destaca a ADI, número 3.149-0 do Estado de Santa Catarina. No que diz respeito à modificação de limites, o STF firmou jurisprudência para exigir, além da realização da consulta plebiscitária, a edição da lei complementar federal a que se refere o parágrafo 4º do artigo 18 da Constituição Federal. Para exemplificar, mencione-se a emenda de decisão do STF no julgamento da ação direta de inconstitucionalidade número 2632-MC do Estado da Bahia, em que atuou como relator o saudoso ministro Sepúlveda Pertence.
Ementa. Ação de inconstitucionalidade, cabimento contra a lei de criação, incorporação e desmembramento, jurisprudência do STF. Pertencentes. Município, desmembramento. A subtração de parte do território de um município, substantiva desmembramento, seja quando a porção desmembrada passe a constituir o âmbito espacial de uma nova entidade municipal, ou seja, de outro município. Seja quando for ela somada ao território de município pré-existente. Município desmembramento EC 15/96. Plausibilidade da arguição de inconstitucionalidade do desmembramento de municípios desde a sua promulgação até que a lei complementar venha a implementar sua eficácia plena sem prejuízo, no entanto, da imediata revogação do sistema anterior. Precedente ADI NMC 2381 20/6/2001. Pertence à DJ 24/5/2002. Município, desmembramento, exigibilidade de plebiscito, seja qual for a modalidade de desmembramento proposta, a validade da lei que o efetive estará subordinada por força da Constituição ao plebiscito. Vale dizer a consulta prévia das populações diretamente interessadas, conforme a dicção original do artigo 18, parágrafo 4º, ou as populações dos municípios envolvidos, segundo o teor vigente do dispositivo DJ de 29/8/2003. Posição semelhante foi sustentada no julgamento da ADI, número 2702-6 do Paraná, publicada no Diário de Justiça de 6/2/2004, a qual declarou a inconstitucionalidade da lei paranaense, número 12.949/2000. Igualmente, o mencionado órgão jurisdicional, ao julgar a ADI, número 2812-0 do Rio Grande do Sul, declarando a inconstitucionalidade da lei gaúcha, 11.599/2001, que alterava limites territoriais de município. Portanto, de acordo com a jurisprudência do STF, tanto a criação de município quanto a modificação de limites intermunicipais dependem, além da realização de plebiscito, também da edição de lei complementar federal prevista no artigo 18, parágrafo 4º da Constituição da República. A lei que instituir município ou alterar os limites territoriais das comunas não poderá ser editada enquanto não for aprovada a norma complementar pelo Congresso Nacional, ainda que haja manifestação favorável das respectivas câmaras municipais e a celebração de convênios entre as municipalidades interessadas. Portanto, revela-se inócua e inoportuna, pelo menos por hora, a instauração de qualquer procedimento tendente a encaminhar processo para alteração de limites territoriais, como o que se aventa na proposição ora em análise, sob pena de instituir normatização que não inovará no ordenamento jurídico e não produzirá o resultado colimado, qual seja a efetivação das alterações envolvendo os bairros rurais, Boa Vista dos Pedros, Lagoa e Boa Vista dos Góis. Dessa forma, em face da inexistência da lei complementar, de que trata o artigo 18, parágrafo 4º da Constituição Federal, com relação com a redação dada pela emenda constitucional número 15 de 1996, situação que constitui óbice para a iniciativa legiferante dos Estados membros. Entendemos que, de igual modo, os municípios não poderão dispor sobre a matéria sob pena de afrontar a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, que é o principal intérprete da Constituição. Pois bem, li aqui o estudo técnico feito pela área jurídica da Assembleia Legislativa de Minas Gerais. Não foi por mim, não sou advogado, não entendo da área, então tenho que recorrer a quem entende. O projeto de lei, ele é louvável, é justo, é a vontade nossa, prefeito, vice-prefeito, vereadores, da Câmara de Inconfidentes, da Prefeita de Inconfidentes, do Vice-Prefeito de Inconfidentes, é a vontade de todos solucionar esse antigo problema que surgiu lá em 2010 por advento do GPS no censo de 2010. Queremos resolver. Conversei recentemente por telefone com o deputado federal Rafael Simões, levei esse problema até ele, ele solicitou que assim que nós pudermos irmos a Brasília,
com representantes do Legislativo, né, que pode ser a mesa diretora, por exemplo, se todos acharem por bem. Se acharem por bem que é necessário que todos os vereadores também se encaminhem até Brasília para discutirmos, o deputado federal Rafael Simões colocou os advogados, o setor jurídico do Partido União Brasil, para discutir com a gente essa pauta e buscar o encaminhamento para a votação no Congresso Nacional. Tenho certeza que, além do apoio do deputado federal Rafael Simões, que vai disponibilizar todo o corpo jurídico do Partido União Brasil, teremos o apoio, com certeza, dos demais deputados que representam o nosso município, além do Rafael Simões, o Dimas Fabiano, o Luiz Fernando, o Zé Vitor, Reginaldo Lopes, entre outros deputados que representam Bueno Brandão e poderão defender não só a nossa demanda, como a de todos os interessados. Repito, o projeto é legal, é viável, é do nosso interesse, mas, ao mesmo tempo que o nobre vereador Antônio Marcos apresentou algo que o Supremo julgou a favor, nós temos uma pá delas aqui que o Supremo votou ao contrário. Bem, vamos lá. Bueno Brandão aprova a lei na Câmara, faz o plebiscito, Inconfidentes também. Chega lá, é julgado como inconstitucional. Se, porventura, mais para frente, o Congresso aprovar uma lei que permita que os municípios corrijam esses problemas sérios de divisa, que não só Bueno Brandão tem. Munhoz tem problema de divisa com Itapeva e com Senador Amaral, lá no Ribeirão Fundo. É um dos exemplos. E muitos outros. Outros municípios têm esse problema. Mas nós damos um passo à frente aqui e depois, lá na frente, o Congresso aprova uma lei dizendo que só valerão os plebiscitos e leis aprovadas nos legislativos a partir daquela data. Corremos o risco de perder todo o tempo. Então, eu digo aqui, repito, sem tirar mérito de ninguém, que o projeto é legal, é interessante, precisa ser resolvido, é um anseio dos moradores do bairro Boa Vista dos Pedros, do bairro Lagoa e do bairro Boa Vista dos Góis. Não é melhor trilhar esse caminho, buscar a segurança jurídica, por quê? Por mais que tenhamos apresentado pelo nobre vereador, que o Supremo julgou, dando aquele prazo de 24 meses, mas quantos que eu li aqui, quantos outros que o Supremo julgou inconstitucional? Queremos correr esse risco? Não estou aqui sugerindo nem pedindo para que nenhum dos nobres vereadores vote a favor ou contra, porque cada um tem o seu direito de escolha, o livre-arbítrio de definir se o voto é favorável ou não. Mas poderemos nós corrermos esse risco. Então nós podemos somar forças, buscar o apoio dos deputados federais e trabalhar para que essa lei possa ser aprovada e aí sim, fazemos com toda a segurança jurídica, tanto o município de Bueno Brandão como o município de Inconfidentes, aprovar nos seus legislativos municipais, que eu tenho certeza que a vontade, tanto aqui como lá em Inconfidentes, é pela aprovação, realização do plebiscito e depois a aprovação na Assembleia Legislativa e também sem a necessidade de o Supremo Tribunal Federal julgar pela improcedência ou não, porque já teremos, com as bênçãos de Deus, uma lei que vai dar esse respaldo, esta legalidade. Eu queria apresentar também, nos instantes finais que eu tenho dentro dos 20 minutos, um vídeo gravado pelo nosso deputado estadual Duarte Bexi, que juntamente com o deputado estadual Rodrigo Lopes, foi um dos autores da solicitação para a realização daquela audiência pública que, infelizmente, foi cancelada por esses motivos lidos por mim e acompanhado também pelo público presente, pelas pessoas que nos acompanham em casa, e o Duarte também traz algumas informações.
fala do nosso deputado estadual Duarte Bexir. E repito para vocês, não estamos aqui para pedir para votar contra, votar a favor. Cada vereador, né, tem o livre-arbítrio de decidir aquilo que fará. Mas é importante que façamos com a segurança jurídica necessária. Então, faço esse convite a vocês para que possamos ir a Brasília, fazer essa força-tarefa, convidar também o município de Inconfidentes, para que nós tenhamos uma lei federal, uma lei complementar federal, que nos dê esse respaldo. Sinceramente, do fundo do meu coração, eu não gostaria de iludir as populações, tanto dos bairros Boa Vista dos Pedros, Lagoa e Boa Vista dos Góis, com algo que pode ser aprovado pelo Supremo Tribunal Federal, como também pode não ser aprovado, como eu li e apresentei números de leis de Santa Catarina, da Bahia, do Rio Grande do Sul, do Paraná. Então, nós temos informações substanciais importantes, cada um. Sugiro também que procure seu advogado de confiança, além, é claro, do jurídico aqui da Câmara, que é de extrema confiança, para que sanem as suas dúvidas e possamos fazer algo juntos, para resolver o problema, que é um anseio de todos, é uma vontade nossa, mas que precisamos ter a segurança jurídica, a seriedade, porque a pior coisa para nós que estamos na política, ainda que seja cargo passageiro, é iludir as pessoas e chegar lá na frente e dizer, olha, nós aprovamos uma lei lá, não tendo a certeza, convocamos um plebiscito sem ter a certeza de que isso passaria ou não pelo Supremo Tribunal Federal. Do fundo do meu coração eu não gostaria, mas cada um tem o seu livre-arbítrio de votar, de decidir. São essas as minhas palavras. Quero agradecer, presidente Cláudio, pela oportunidade de estar aqui e trazer estas informações. Nino, vice-presidente, Joaquim, secretário, Zé Wilson, Bug, Suelene, Danilo, Leandro, Antônio Marcos, a todos que nos assistem em casa, nós estamos à disposição para esclarecer. Nós até ficamos também de fazer uma visita aos bairros e esclarecer exatamente o que está acontecendo e o que pode acontecer se nós não tivermos a segurança jurídica, para que a população entenda que nós estamos buscando solução, mas a solução tem que ter o respaldo legal, sob pena de causarmos falsa expectativa, iludirmos cidadãos sérios, honrados, honestos, que contam com a solução desse problema, não é de hoje, mas que, repito, precisamos ter o respaldo legal, a segurança jurídica por parte do Congresso Nacional. E se nós temos lá os deputados federais que nos representam e nos representam tão bem na destinação de emendas para obras, para saúde, para todos os setores, por que não solicitar deles também um empenho dos seus jurídicos, né, de pedir para os pares deles, que eu sei que não é fácil, são 513, mas para pautarem, porque solucionando esse problema, não vai solucionar só o problema de Bueno Brandão, mas de inúmeros municípios pelo país que têm esta mesma situação de divergências de divisa de município. Mais uma vez, muito obrigado a todos os vereadores, aos servidores dessa casa, que são sempre muito carinhosos, atenciosos conosco, ao público presente e a todos que nos acompanham em casa. Obrigado, Silvio. E só gostaria de informar, né, que eu ouvi as considerações, vou colocar esse projeto para a próxima segunda-feira para ser votado, para que cada vereador, né, tenha seu entendimento e a gente possa dar andamento, para que não fique projeto nenhum parado aqui, né? A gente pode ser que resolva pelo STF, pode ser que não, mas vou deixar que cada vereador decida na próxima segunda-feira, então ele estará pautado para a próxima segunda-feira. Só mais uma informação, Cláudio, que é importante, você esteve conosco lá, eu, você e o Juninho Cavini, numa reunião de prefeito, vice-prefeito, presidente da Câmara aqui de Bueno Brandão, com o prefeita, né, o Zé Ricardo, que é o chefe de gabinete, e o Vanderlei, que é o presidente da Câmara de Inconfidentes, bem antes da marcação daquela audiência pública lá na Boa Vista, onde ficou tudo bem adiantado para que tudo caminhasse da melhor forma possível. Então nós buscamos esse entendimento com o prefeita, com o presidente da Câmara de lá, porém esbarrou nessa questão técnica e jurídica. Obrigado mais uma vez. Abraço a todos. Nada mais havendo a tratar, agradeço a presença de todos e, sob a proteção de Deus, declaro encerrada a reunião.